O Repórter Brasil debate agora os campeonatos estaduais e a forma de manter em atividade os chamados clubes pequenos. Aqui em Brasília está conosco Wilson de Sá, diretor de futebol do Gama. Esse é o Wilson, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite. De Belo Horizonte vai falar o craque da seleção e do Bom Senso Futebol Clube, vamos vê-lo? Gilberto Silva. Boa noite, Gilberto, obrigado por estar conosco. No Rio de Janeiro estão Alberto Léo, da TV Brasil, e Valdir Espinosa, ex-jogador e treinador conhecido em todo o país. Eu quero começar com o Wilson, que está aqui conosco. Wilson, diretor de futebol do Gama. A situação do Distrito Federal, onde o Gama joga, tem bastante diferenças, talvez, de Manaus, de Campo Grande, de outros centros do norte e do nordeste do país, mas tem também semelhanças. O que fazer para manter esses times em atividade quando acabam os campeonatos regionais? Nós não somos diferentes desses estados que você falou. Muito pelo contrário, são bastante iguais. Brasília tem um prejuízo muito grande no futebol no momento que acaba o regional. Até porque vários jogadores ficam desempregados. A gente deixa de dar pelo menos 300 empregos diretos e indiretos em cada jogos que temos aqui. E por isso o prejuízo é muito grande. Você fica 8 meses sem atividade, fica inativo. Dá para mudar isso? Como? Tem que mudar e há sim condição de mudar. Essa mudança tem que partir lá da CBF, remodelando os campeonatos regionais, as federações regionais, como a nossa aqui, Federação Brasiliense, teria que profissionalizar um pouco mais também. Eu acho que não se pode pensar só em 1 ou 2 clubes. Aqui, por exemplo, se pensava muito em Gama e Brasiliense. E tem outros clubes com grande qualidade para poder se continuar. Eu ouvi algumas coisas que agora dessas falas, eu achei muito importante a forma que o Zico disse. Quem está no melhor momento, nas melhores condições, fez com que foi para o filé mignon, ele tem que entrar sim na semifinal. Então, cria-se uma forma melhor para o futebol de cada estado que vai dar certo. Você fala em reformulação. Essa reformulação, que obstáculos ela tem para acontecer de fato, já que isso é um problema antigo, né? É muito antigo. Esse obstáculo vem de federações. Tem que ter responsabilidade, a responsabilidade tem que ser de todos. Agora veio o bom senso, que veio de uma boa hora, tá? Um momento maravilhoso para que eles pudessem dar uma qualidade para isso. Ô Wilson, a gente vai ouvir agora o ponto de vista, talvez, dos chamados grandes clubes, por meio de um técnico que trabalhou em vários desses grandes clubes. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Alberto Léo. Alberto? Boa noite, Guilherme. Boa noite, a Catiúcia, você que nos acompanha. Estou aqui com o Valdir Espinosa, técnico, campeão do mundo com o Grêmio em 83, campeão carioca pelo Botafogo. Espinosa, qual é a tua posição sobre os campeonatos estaduais? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Wagner em Brasília, enfim. Eu ouvi todo mundo falar e cada um fez uma colocação importante. Mas, por incrível que pareça, ninguém se preocupou com o aspecto técnico. E é esse aspecto que leva o torcedor para o campo. Claro que você tem que ter um bom estádio, bom gramado, oferecer condições, ter um calendário. Mas se você não tiver um bom espetáculo, o torcedor não vai ao campo. E se o torcedor não for, nada vai mudar. E o torcedor vai estar com bons jogos. E onde é que ficam os clubes pequenos nessa história? Mas também eles têm que ter essa preocupação de apresentar um bom espetáculo. Você pode dizer assim, mas não vamos cobrar espetáculo que um clube pequeno seja o Barcelona. Mas ele tem que melhorar as suas condições. Ele tem que se preocupar de que o futebol não é correr e dar chutão. Ele tem que entender o seguinte, que o público só vai ao estádio e só vai acompanhar e apoiar se ele ver que aquela sua equipe realmente apresenta algo que ele possa se orgulhar e ele possa ficar satisfeito em pagar aquele ingresso que não é barato, hein? Guilherme, devolvo a bola para você. Matei no peito e sigo em frente. O Bom Senso Futebol Clube fez um alerta hoje sobre o fim dos campeonatos estaduais. Vamos ver aí, o Facebook do Bom Senso diz que 20 mil profissionais do esporte estão desempregados a partir de hoje. O texto pede um calendário que dê aos clubes sem grande expressão nacional condições de jogar o ano inteiro. Para isso,
propõe a reformulação dos estaduais e a criação de novas divisões nacionais. Eu vou conversar com Gilberto Silva, craque da Seleção Brasileira e craque do Bom Senso Futebol Clube, que está nos estúdios lá da Rede Minas, em Belo Horizonte. E eu pergunto, Gilberto, afinal, como resolver o problema, a vida desses mais de 20 mil profissionais? A gente está falando não apenas jogadores, né? Técnicos, massagistas, né? Roupeiros, um monte de gente que perde um emprego, né? Boa noite, Guilherme, Catiúcia, Valdir, todos, Chuvilso. Bom, isso é sempre um assunto polêmico, né? Desde que o Bom Senso foi criado, uma das teclas que a gente tem batido é a questão do calendário. E, de repente, há uma distorção por parte de muita gente não entender quando o bom senso, né, quando o atleta de futebol fala, porque existe uma distorção, acha que é somente os jogadores de ponta que estão querendo reduzir o calendário. Pelo contrário, a gente está preocupado, acho que todo mundo está preocupado com essa questão que está debatendo hoje. Acaba ou não com os estaduais, como foi colocado hoje muito bem no site do Bom Senso, né? Hoje, né? Ontem vários celebraram o título, parabéns a todos, mas hoje é um motivo de muita tristeza para todos. Aí temos aí cerca de 20 mil pessoas do futebol desempregadas por falta de um calendário adequado. Então é importante que todas as partes interessadas sentem, né? Seja a CBF, acho que a CBF teria que ser a precursora desse debate e, infelizmente, nós ainda não tivemos o retorno necessário e importante para que isso aconteça, né? Os clubes, o Bom Senso está tentando fazer a parte dele. Espero que todas as partes realmente sentem para chegarmos a um consenso. Mas, ao mesmo tempo, nós aguardarmos que a lei de responsabilidade fiscal, né, para nós falamos a lei de modernização do futebol, seja aprovada da melhor forma possível para que nós tenhamos clubes realmente profissionais que consigam se manter durante um ano. Beto, você não sente nenhuma receptividade na CBF? Ela, na verdade, não conversa com os jogadores, não recebe o bom senso? Houve uma primeira reunião. A partir daí não houve mais nenhum contato, né, nenhuma uma forma de sentarmos, né, por mais tentativas que houvessem. Mas nós acreditamos que é importante todas as partes sentarem. Então, hoje, nós, atletas, né, sentimos na pele essa necessidade. De repente, o que eu disse agora há pouco, muitas pessoas entendem que hoje são atletas em finais de carreira reclamando de uma coisa. Pelo contrário, nós estamos falando desses inúmeros que estão aí desempregados a partir de hoje. Então, hoje estamos discutindo se acaba ou não os estaduais. Há mais de um ano, o Bom Senso está defendendo um calendário anual, onde esses 20 mil que hoje estão desempregados, cerca de 20 mil pessoas, 20 mil empregos que o futebol gera, não fica aí 8 meses sem emprego. Então, nós já estamos debatendo esse calendário há muito tempo. Então, é preciso encontrarmos uma solução. Acho que só vamos encontrar essa solução de forma unida. Não adianta nós fazermos a nossa parte, outros fazerem de forma isolada. Cada um vai tentar fazer da sua melhor forma, mas se sentarmos, todo mundo, acredito que a possibilidade de um sucesso maior ela é muito grande. Gilberto. E vamos aguardar, cara. Acho que nós temos aí uma polêmica muito grande, se acaba ou não, mas acho que tudo termos um calendário mais elaborado, clubes se prepararem disso, então, realmente, Gilberto, se profissionalizarem. A gente vê clubes aí que, infelizmente, não se preparam para um ano, não temos... Talvez, se pegarmos todos os estaduais, a média de público é baixíssima. Então, é impossível, até mesmo os clubes do interior, que para muita gente, quando fala do fim dos estaduais, falam sempre do clube do interior. Mas é quase que impossível também o clube do interior se manter apenas com o jogo do time grande, quando vai lá, ter uma renda melhor. E o restante do campeonato, como fica? Pois é, essa é uma pergunta importante. Wilson de Sá, dirigente do Gama, está aqui no estúdio em Brasília conosco. Você discordou há pouco do que disse lá no Rio de Janeiro o Valdir Espinosa. Do que você discordou? O professor, boa noite, professor,
uma pessoa bastante qualificada para falar do assunto. Mas quando se fala de espetáculo, como que se vai dar espetáculo se a gente vai ter jogador parado 8 meses? A maioria desses jogadores aí desempregados só irão entrar em atividade em dezembro para se jogar em janeiro. Por quê? Eu estou falando agora como dirigente. Porque eu tenho somente recurso para um mês antes do campeonato. Porque daí eu teria recurso de renda, o recurso de um patrocínio se vier, que não vem, porque você fica 8 meses parado. Veja em Brasília, nós temos o Brasiliense, que vai ficar 8 meses parado. O Brasiliense tem jogadores com salários altíssimos, mas lá talvez não tenha problema de dinheiro. Mas como se fala de espetáculo se não estão olhando para as categorias de base dos clubes? Vamos ouvir o Valdir Espinosa, então? Vamos lá. Bem, exatamente. É boa essa colocação feita em Brasília, que eu posso me explicar melhor. Eu não disse que só a qualidade técnica resolveria o problema. Eu disse que a qualidade técnica é importante para que também atraia ao público. Então, é um somatório de fatores que vai buscar a melhora do futebol brasileiro. A qualidade técnica é um aspecto, a qualidade financeira, enfim. Eu entendo o seguinte, que tem que formar grupos, ou seja, um grupo da área financeira, um grupo da área de marketing, um grupo da área técnica, enfim, são vários grupos que têm que analisarem as situações. Porque do Oiapoque ao Chuí, são situações diferentes que você enfrenta, são necessidades diferentes. E é importante que se conheça. E grupos determinados para estudar cada uma situação, da qual eu incluo também o aspecto técnico. Alberto, Léo. Valdir, nesse caso, por exemplo, a gente está falando de equipes pequenas aí que acabam o campeonato e ficam praticamente 8 meses parados. Você tem uma alternativa também de um calendário, que a própria equipe pequena é que vai revelar jogadores para os grandes times, como era antigamente. Exatamente. Então, como tentar manter essa equipe em atividade? Esse talvez seja o principal ponto da questão. E esse é o estudo que tem que ser feito. Nós temos que entender a importância das equipes pequenas para as equipes grandes e, consequentemente, para o futebol. A gente está analisando assim, não, vamos ver o que representa o benefício para os pequenos. Não é só para os pequenos, é para o futebol em geral, porque são esses chamados pequenos é que vão fazer com que os grandes se tornem cada vez maiores. São esses chamados pequenos que vão dar condições a que o futebol brasileiro venha a ser melhor. Então, tem que ser exatamente estudada uma fórmula com pessoas competentes e cada uma dentro de uma área para fazer com que realmente isso aconteça. E o Gilberto tocou no assunto muito certo, Guilherme, quando falar a CBF. A CBF tem que cuidar não só da seleção brasileira, ela tem uma bela sede na Barra da Tijuca, mas cabe sim a CBF cuidar do futebol brasileiro como um todo, não apenas da seleção. Guilherme. Muito obrigado, Alberto. O Wilson tinha um comentário. Sim, esse comentário é muito importante, que agora falou o professor Valdir. Nós temos que sensibilizar a CBF que ela tem que olhar para todo o país, no futebol do país, não só para a seleção brasileira. Eu acho que se poderia criar um CT regional da CBF, que aí sairia muito mais jogadores de base, os pequenos teriam muito mais condições de trabalhar com o recurso da CBF. E agora a gente só vê o recurso da CBF quando a seleção brasileira está em atualidade. E depois a gente não vê mais. Então a gente tem que apertar também a CBF para que a CBF tome frente disso aí, porque é a mais responsável de todas essas atividades, não está acontecendo. Então a CBF tem sim que sentar com bom senso, tem sim que sentar, como o professor Valdir falou, com as pessoas que entendem do assunto, que viveram o assunto, que vivem o assunto. Então, eu acho que é o diálogo que está faltando, tem que parar de elitizar e ver o Brasil como um todo, que ele é muito grande. E isso aí é muito importante. Muito bem. Muito obrigado, Wilson de Sá, diretor de futebol do Gama, em Brasília. Muito obrigado ao Gilberto Silva, grande craque do futebol brasileiro, está no estúdio da Rede Minas, em Belo Horizonte. Também falou muito sobre a necessidade da CBF se abrir ao diálogo e gerenciar uma rediscussão do futebol brasileiro. Esse é o papel que se espera dele, ou dela. Muito obrigado a
ao Valdir Espinosa, técnico de futebol, ex-jogador, e ao colega Alberto Léo, lá no Rio de Janeiro. Uma boa noite a todos. E a Cátia tem uma coisa importante a dizer. E aqui na TV Brasil você vai poder novamente curtir os jogos da Série C. A competição começa no dia 16 de maio e o Repórter Brasil vai acompanhar todos os detalhes em cima do lance. E não vai deixar de discutir ou rediscutir esse assunto ao longo do ano, mesmo porque ele é bom. Eu gostei da conversa. Muito bem.